Sejam bem-vindos, meus queridos alunos. Eu sou a Gleidiana Rodrigues, professora de Biologia. E sem enrolação, vamos direto ao assunto. Hoje falaremos sobre os ciclos biogeoquímicos. Aprendemos nas aulas anteriores que a energia do Sol é captada pelos seres autótrofos e que através das teias e cadeias alimentares, essa energia vai passando entre os seres vivos. Igualmente, também aprendemos que a matéria, através das cadeias e teias alimentares, também vai passando entre os seres vivos. A energia, ela não é reciclada, ela vai se perdendo ao passar por cada nível e não é reposta. Entretanto, a matéria é sim reciclável e vive em um constante ciclo. E hoje falaremos sobre algumas substâncias muito importantes para nós seres vivos e que ficam transitando em um eterno ciclo, ora dentro dos organismos vivos e ora fora no ambiente. Estou me referindo ao carbono, à água, ao oxigênio e ao nitrogênio. Começaremos pela água. Observe a imagem abaixo. Ela representa de forma bem simplificada o ciclo da água. A água que está no rio, ela sofre o fenômeno chamado de evaporação, devido ao calor. Ela evapora, se condensa e forma as nuvens. Não sei vocês, mas quando criança eu fiquei realmente surpresa ao descobrir que as nuvens eram formadas por água. Eu realmente achava que eram de algodão. Sério, gente. Pois bem, a água resfria e forma as nuvens. Esse fenômeno é chamado de condensação. Quando as nuvens se tornam grandes e pesadas, elas se precipitam, num fenômeno conhecido como chuva. A chuva cai no solo e parte vai para os rios e mares, etc., e outra parte sofre a infiltração, ficando abaixo do solo. Vocês sabiam que o Brasil possui a maior reserva de água doce subterrânea do mundo? Pois é, só a título de curiosidade, aqui está o Aquífero Guarani. Ele é formado pelos estados de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Também pega parte do Paraguai, Argentina e Uruguai. Pois é, turma, temos essa imensa riqueza de água no solo do nosso lindo país, formando os lençóis subterrâneos. Voltando à imagem anterior, a água, ela também vai ser ingerida pelos animais e ela vai ser absorvida pelas plantas. Os animais e as plantas sofrerão o fenômeno conhecido como transpiração. E os animais, eles também eliminarão água, por exemplo, através da urina. A diferença de evaporação para transpiração é que evaporação é quando a água ela evapora diretamente do ambiente e transpiração é quando ela evapora a partir dos seres vivos. Ao retornarem para a atmosfera, formando novamente as nuvens, fecha-se o ciclo, recomeçando tudo de novo. Importância da água. A água é considerada o solvente universal, pois serve de meio propício para inúmeras reações químicas que ocorrem dentro dos organismos, inclusive participando de várias. 3/4 da Terra é formado por água, e a maior porcentagem de qualquer ser vivo também é de água. Nessa imagem é representada a distribuição de água pelo planeta. 97,5% de toda a água do planeta Terra é salgada e, portanto, os seres vivos, em sua maioria, não podem ingerir dessa água.
sobrando apenas 2,5%, que é de água doce, e, portanto, ela é perfeita para o consumo da maioria dos seres vivos. Se pegarmos esses 2,5% e formarmos um novo ciclo de porcentagem, 69,8% dessa água está presente nas calotas polares e, portanto, também não está disponível para nós. 29% está nas águas subterrâneas, que, como mostrei na imagem anterior, o Brasil é riquíssimo em águas subterrâneas. 0,3% é a água disponível para os seres vivos, já que está presente em rios e lagos, e 0,9% está presente em outros ambientes. Nessa imagem, vemos a representação do fenômeno conhecido como chuva ácida. Carros e fábricas liberam para o ar gases como, por exemplo, o dióxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre. Esses gases se misturam com o vapor de água presente no ambiente e acabam fazendo parte das nuvens. As nuvens levam esses gases para lugares muitas vezes distantes e, ao se precipitarem, a água dessa chuva ela é ácida, prejudicando os seres vivos, como por exemplo aqui está mostrando o efeito danoso da chuva ácida sobre as plantas e sobre os animais. Bom, turma, agora eu vou falar um pouco sobre o ciclo do oxigênio. O oxigênio é um átomo que está presente em 4 principais moléculas que são importantes para os seres vivos. Está presente na molécula de água, que falamos nas imagens anteriores, está presente na molécula de oxigênio, na molécula de dióxido de carbono e também está presente na molécula de ozônio. As plantas, através do fenômeno chamado de fotossíntese, durante as suas reações metabólicas, liberam para o ambiente o gás oxigênio, que por sua vez é utilizado por muitos seres vivos, como por exemplo os seres humanos, que absorve esse gás através da respiração e também utiliza esse gás no seu metabolismo, ocorrendo inúmeras reações químicas dentro do organismo desses seres. E esses seres acabam eliminando outro gás, que é o dióxido de carbono, que por sua vez vai ser utilizado pelas plantas para que elas possam realizar a fotossíntese, fechando assim o ciclo. Mas o oxigênio também está presente formando a camada de ozônio. O ozônio ele envolve o planeta Terra, formando uma camada protetora contra a radiação solar. Se não fosse a existência do ozônio, provavelmente seres complexos como plantas, animais e nós mesmos seres humanos não existiríamos. Os raios solares atingem o ozônio e o destrói, quebrando em molécula de oxigênio, O2 aqui, e o oxigênio isolado, o átomo de oxigênio isolado, que é muito reativo. Entretanto, imediatamente, esse oxigênio isolado, que não está sendo mostrado na imagem, ele volta a se unir ao oxigênio, formando novamente o ozônio, e assim a radiação é absorvida por essas moléculas de ozônio presente na atmosfera. Buraco na camada de ozônio. Existem certas regiões do planeta onde a concentração de ozônio na atmosfera é menor, o que significa que ali a camada de ozônio é menos espessa. Essas regiões são chamadas de buracos na camada de ozônio. Eles ocorrem naturalmente sobre a Antártida e são especialmente maiores em algumas épocas do ano. Aqui temos a imagem da Antártida. Essa região azulada é o buraco na camada de ozônio. Essa foto foi retirada em 1988. Felizmente, em 2017, a imagem mostrou que o buraco na camada de ozônio já é quase inexistente.
Por que ocorreu o fenômeno do buraco na camada de ozônio e por que esse buraco diminuiu? É o seguinte, turma, muitos gases causam a destruição da camada de ozônio. Entre eles temos um gás conhecido como clorofluorcarbono. O clorofluorcarbono, muito utilizado em refrigeradores, ao chegar na atmosfera e sofrer a intervenção dos raios ultravioleta, ele é fragmentado e liberando um átomo livre de cloro. Esse átomo livre de cloro ele vai reagir com o ozônio, quebrando o ozônio em uma molécula de oxigênio e se unindo a outra molécula que ficou isolada, formando o monóxido de cloro, que em seguida também sofre fragmentação e o cloro livre novamente vai reagir com outra molécula de ozônio. E assim, a camada de ozônio ela vai sendo destruída com uma velocidade maior do que ela consegue se regenerar. Felizmente, o clorofluorcarbono ele foi proibido em inúmeros países e graças a essa proibição, a camada de ozônio conseguiu finalmente ir aos poucos se regenerando. Bom, turma, por hoje é só. Nas próximas aulas falarei sobre o ciclo do dióxido de carbono e o ciclo do nitrogênio. Vejo vocês nas próximas aulas. Fiquem na paz. Muito obrigada pela presença de todos e tchau!